Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e mistério sul-coreano de 2014, chamado Morning Grave. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com In-soo, um jovem estudante universitário com uma habilidade única. Ele pode ver fantasmas vagando por aí. Ele usa um medalhão misterioso que começa a girar sempre que tem um espírito se aproximando. Infelizmente, devido a essa habilidade sobrenatural, ele frequentemente sofre bullying por parte de seus colegas de classe. Um dia, enquanto está no metrô, o medalhão de In-soo enlouquece, avisando que há um fantasma por perto. Quando ele olha ao redor, vê o fantasma de uma jovem em meio à multidão. Isso perturba In-soo, fazendo com que ele saia rapidamente do trem. Então ele corre de volta para casa e examina o quarto com seu medalhão. A princípio, In-soo não encontra nada e fica aliviado, mas o medalhão logo começa a girar e ele vê o fantasma sentado em seus ombros. Aqui é revelado que os fantasmas não se aproximam de In-soo para machucá-lo. Na verdade, eles só querem a ajuda dele. Esse fantasma em particular parece ter sido assassinado, então ela o informa sobre a localização de seu cadáver. No fundo, ela só quer que seus pais encontrem algum consolo. No início, In-soo hesita, mas depois de muita insistência, ele entra em contato com a polícia e resolve o caso. Embora tenha ajudado o fantasma, In-soo está cansado das suas habilidades. Ele só queria levar uma vida normal. Portanto, ele decide abandonar a escola e buscar respostas em sua cidade natal. Então ele entra em contato com o seu tio, Hakaru, e o avisa que está indo. O tio tenta dissuadi-lo, dizendo que os seus estudos são importantes, mas In-soo não dá ouvidos. Na cena seguinte, ele retorna à sua cidade natal e no caminho vê uma linda garota chamada Rose. Mais tarde, In-soo encontra seu tio, que parece ter a mesma capacidade de ver fantasmas que ele. Além disso, ele é um mestre exorcista, conhecido por banir fantasmas do mundo dos vivos. No dia seguinte, In-soo é admitido na escola da sua infância. O professor o apresenta a todos e In-soo espera que possa ter um novo começo. Mas, infelizmente, um grupo de valentões o vê e começa a atormentá-lo. Uma das valentonas, chamada Hyun-ji, chega a flertar com ele, apesar de ter um namorado, Hae-chul. Enquanto isso, In-soo vê uma fantasma usando uma máscara do lado de fora da sala de aula e fica horrorizado. Mais tarde, quando ele está voltando da escola para casa, Hae-chul de repente o ataca por trás. O valentão avisa In-soo para ficar longe da sua namorada, mesmo que seja ela quem esteja flertando com ele. Hae-chul então deixa escapar sobre o caso de A-young. Ela morreu em circunstâncias misteriosas anos atrás e In-soo foi visitado pelo seu fantasma várias vezes. Ela sempre pedia ajuda, mas In-soo nunca teve coragem de aceitar. E essa foi uma das principais razões pelas quais ele se mudou para a cidade. A cena então muda para outra valentona, que volta para casa e encontra um saco de polietileno pendurado na porta da frente. Quando ela tenta abrir, o polietileno se rompe e o sangue se espalha por todo o seu rosto. Assustada, a garota tenta desesperadamente telefonar para suas amigas, mas a ligação simplesmente não é completada. Então, em um piscar de olhos, a mesma fantasma mascarada de antes a ataca. Mais tarde, vemos In-soo sentado com a mesma garota de antes, Rose. Na verdade, ela também é um fantasma que morreu há alguns anos. Mas, como ela não é assustadora e feia como as outras, In-soo gosta de conversar com ela. De repente, o vento começa a soprar e Rose diz a In-soo que a garota mascarada está por perto. Isso assusta o garoto e ele imediatamente foge dali. No dia seguinte, na escola, quando Hyun-ji está assediando um garoto na frente de toda a classe, In-soo se cansa e vai intervir. Ele ordena que ela pare com o bullying de uma vez por todas. Então, os outros valentões avançam para bater em In-soo, mas Hyun-ji os impede. À noite, quando In-soo e seu tio estão assistindo o jornal, eles veem um caso de assassinato resolvido em que o assassino finalmente foi preso após 10 anos. Descobre-se que ele estava usando uma máscara, e isso imediatamente chama a atenção de In-soo, que se lembra da fantasma mascarada que viu na escola. Ele conversa sobre ela com seu tio, na esperança de encontrar alguma informação. Nesse momento, um outro espírito, que parece estar morando na mesma casa, revela que o nome da garota mascarada é Sae-hee. Enquanto isso, um casal de valentões entra na escola à noite. Eles estão lá para pegar de volta o celular da menina, que foi confiscado por um dos professores. Depois disso, eles entram em uma sala de aula e se divertem um pouco. Em seguida, a garota corre para o banheiro,
deixando o garoto sozinho. Enquanto esperam que ela volte, de repente o fantasma mascarado de Sae-Hee aparece e o mata. Depois ela confronta outro valentão no banheiro e acaba com ele também. No dia seguinte, a escola inteira fica abalada com os assassinatos. Hyun-ji, em particular, parece estar angustiada, pois todos os seus amigos estão sendo alvo um após o outro. Enquanto isso, In-soo tenta reunir informações sobre a fantasma mascarada, Sae-Hee. Ele pergunta a todos na sala de aula, mas ninguém se atreve a falar sobre isso. Parece que a morte dela teve a ver com o grupo de valentões. Mais tarde, enquanto In-soo e Rose aproveitam o tempo juntos, ele recebe uma mensagem de uma das suas colegas de classe. Ela inclui uma foto de Sae-Hee, bem como uma carta, mencionando que ela não deve mais ser questionada sobre esse assunto. In-soo então pergunta a Rose se ela sabe algo sobre Sae-Hee. Em resposta, a bela garota fantasma diz que a escola inteira sabe como ela morreu. Ao ouvir isso, In-soo finalmente se dá conta de que o grupo de valentões foi responsável pela morte de Sae-Hee. Cheio de raiva, ele ataca Hae-chul por trás, mas o valentão facilmente o domina e o espanca. Mesmo assim, In-soo, com um sorriso malicioso no rosto, diz: Sae-Hee está vindo para atacar vocês. Mais tarde, quando os valentões estão voltando para casa, Hyun-ji mostra a Hae-chul uma foto do pai de Sae-Hee e a relaciona com os assassinatos dos seus amigos. Ela tem certeza que o velho está matando todos os valentões, um por um, como um ato de vingança. Hae-chul concorda com a sua suposição e juntos eles decidem ir até a casa de Sae-Hee para matar o pai dela. Antes de ir para lá, porém, Hyun-ji envia uma mensagem secreta a In-soo sobre o plano deles. Na cena seguinte, In-soo recebe a mensagem e informa o seu tio sobre a situação. Embora despreze os valentões, ele sabe que a vida deles está em perigo. Por isso, ele decide impedi-los antes que seja tarde demais. Hakaru pede a ele que tenha cuidado e lhe dá uma adaga mágica para se proteger. Por outro lado, quando Hae-chul e Hyun-ji entram na casa, eles se assustam com um som contínuo de batidas vindo de uma caixa. Ao mesmo tempo, eles percebem algumas imagens chamativas da garota morta, Sae-Hee. Nesse momento, eles percebem que In-soo estava falando a verdade. Sae-Hee realmente veio se vingar. Aterrorizados, os valentões tentam fugir, mas ao mesmo tempo, o pai de Sae-Hee sai misteriosamente da caixa e acaba com Hae-chul. Ao ver o seu namorado morrer de forma tão brutal, Hyun-ji implora pela sua vida e pede desculpas por tudo que fez no passado. No entanto, o pai não dá ouvidos às suas palavras e a mata também. Em seguida, In-soo finalmente chega ao local. Ele entra na casa e encontra seus colegas de classe caídos no chão. Ele também nota o pai de Sae-Hee e percebe que ele foi possuído pelo fantasma da sua filha. Quando In-soo está prestes a sair, ele ouve um som vindo de um armário próximo. Lá dentro, ele encontra Sae-Hee com a sua máscara. Corajosamente, In-soo a desmascara e descobre que ela não é nada menos que Rose. Depois disso, somos levados ao passado para descobrir o que realmente aconteceu. Sae-Hee era uma garota divertida e esperta que estudava na mesma escola, mas, assim como as outras, também era atormentada pelo grupo de valentões. Um dia, depois de chegar ao seu ponto de ruptura, ela reclamou com a diretora sobre o bullying de Hyun-ji. Levando a questão a sério, o professor insulta Hyun-ji na frente de todos. E isso enfurece tanto a menina que ela decide transformar a vida de Sae-Hee num inferno. A partir do dia seguinte, Hyun-ji e sua turma começam a tratar Sae-Hee como um animal. Eles a espancam, puxam e colocam fogo no seu cabelo. Todos os alunos da classe testemunham esse fato, mas nunca se manifestaram por medo de ter o mesmo destino. A tortura constante afeta a vida de Sae-Hee e ela chora o tempo todo em sua casa. Seu pai, preocupado, a aconselhou a entrar em contato com o diretor da escola, mas Sae-Hee recusou, dizendo que isso só agravaria a situação. Então, um dia, cansada dos constantes abusos, ela cometeu o impensável. Na vida após a morte, seu espírito se dividiu em duas personalidades. A primeira é Rose, que se parece com Sae-Hee real, doce e sempre prestativa. A segunda é a garota mascarada, que está em uma missão para acabar com todos que a atormentaram. No presente, In-soo descobre um diário no qual todos os nomes das vítimas foram riscados, exceto do diretor da escola. Isso significa que a garota mascarada ainda não terminou seus assassinatos. Assustado, In-soo liga imediatamente para o seu tio e pede que ele vá até a casa de Sae-Hee para executar os rituais de sepultamento. Então ele segue para a escola a fim de salvar a diretora. Na cena seguinte, quando a diretora da escola está trabalhando sozinha, ela é confrontada pelo espírito de Sae-Hee.
Pouco depois, In-soo chega à escola e imediatamente pergunta sobre a diretora. No entanto, ninguém parece tê-la visto. De repente, as luzes se apagam e Sae-hye aparece na frente deles, depois de ter possuído o corpo da diretora da escola. Em seguida, ela revela seu verdadeiro eu mascarado e diz que, como todos fizeram vista grossa para ela quando estava sofrendo bullying, todos merecem ser punidos. In-soo tenta impedi-la, mas Sae-hye pega um isqueiro e o joga no chão onde a gasolina foi jogada. Nesse momento, parece que todos os alunos serão queimados até a morte. Mas, surpreendentemente, Rose, o alter ego de Sae-hye, pega o isqueiro antes que ele caia no chão. As duas então têm uma conversa horrível, na qual Rose tenta impedir que o seu outro eu machuque os alunos. No entanto, Sae-hye, que é muito mais poderosa, afasta Rose com facilidade. Enquanto isso, Hakaru chega à casa de Sae-hye e inicia seu procedimento sobrenatural. Com a sua força espiritual, Sae-hye começa a destruir tudo no seu caminho. Por outro lado, In-soo começa a verificar o medalhão mágico em qualquer pessoa que possa estar possuída por Rose. Quando descobre o medalhão girando em torno de uma garota, ele diz a ela para parar com tudo e lhe dá um caderno que encontrou dentro do container de Sae-hye. A cena muda para um flashback, revelando que In-soo e Sae-hye eram amigos de infância. Ela até o salvou uma vez dos valentões. Eles até pareciam estar apaixonados, e In-soo havia desenhado uma foto dela no seu caderno. No presente, ele pede desculpas ao espírito de Rose por não tê-la identificado. A distração é suficiente para que Hakaru conclua sua tarefa do outro lado. Quando o espírito da pobre garota é finalmente libertado, a adaga no bolso de In-soo começa a brilhar. Rose o puxa e imediatamente se apunhala, depois de vermos um flashback das lembranças de In-soo e Sae-hye. Na cena final, todos os alunos aparecem de luto no túmulo de Sae-hye e In-soo também está presente, segurando um desenho de Rose. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.